Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Mogi News. Hoje nós estamos com a Camila Caruso, ela que é arquiteta. Camila, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada a vocês pelo convite. E explica pra gente, como que você iniciou na arquitetura, como surgiu esse interesse? Então, a arquitetura já é um pouquinho de veia da família, assim, a minha mãe não é arquiteta, mas ela sempre estava envolvida em reforma, decoração, e muda a casa. Então eu acabei pegando um pouquinho gosto, eu fiz o Presidente Vargas, fiz edificações e gostei bastante e eu optei para arquitetura. Você se formou aqui em Mogi, como é que foi sua trajetória profissional, acadêmica, para se especializar? Então, eu me formei aqui em Mogi, acho que até o 4º ano eu trabalhei aqui em Mogi, estagiando. E daí eu queria mais, queria aprender mais, saí de Mogi, daí eu fui estagiar em São Paulo. Foi aí que o universo se abriu, né? As opções, a quantidade de escritórios, você entende o quanto é vasto a área da arquitetura, tudo. Então eu comecei lá, eu peguei gosto e depois que eu me formei eu acabei me mudando para São Paulo. Em São Paulo mesmo tem um monte de referência, né? O MASP, arquitetônica, então até nessa questão, né, de referência. Sim. Quais são suas referências no mundo da arquitetura? Então, eu gosto bastante da Lina Bobardi, que é o Sesc Pompeia ali, Sim. que adoro. Tem o próprio MASP lá da Paulista. O Oscar também. Enfim, tem vários. O Brasil né? é bem rico de nome, né, Sim, na arquitetura. E como é que você acabou enveredando justamente para a questão da acessibilidade, né? Utilizando a arquitetura para tornar a questão da acessibilidade, pessoas com deficiência, como que isso aconteceu? Então isso daí foi bem assim por acaso, porque eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo e surgiu aquela nova lei que os bancos eles deveriam ser acessíveis. Então teve uma transformação que tinha que ser muito rápida para cumprir um acordo, né, um TAC. E daí eu estava num escritório que chegou a demanda para fazer a acessibilidade dos bancos. Tá. E eram pouquíssimas pessoas que entendia sobre isso tudo. Eu acabei entrando ali no meio, gostei bastante. E daí, passado 2 anos mais ou menos, abriu a Secretaria da Pessoa com Deficiência na Prefeitura de São Paulo. E eles estavam buscando pessoas, arquitetos, que tivessem aí uma ligação com acessibilidade, até para fazer parte da Secretaria. E daí eles me convidaram para participar, para entrar, para trabalhar na Prefeitura. E daí foi aí que começou, que eu comecei a ver a acessibilidade de outra forma, porque lá tem várias pessoas com deficiência, então você convive ali no dia a dia, né? Então você começa a entender o outro lado, né? Então foi aí que eu abracei a causa e quis entrar nisso para ajudar, para tentar ser aí mais uma nesse mundo aí que é tão pouco falado, divulgado. Então eu peguei gosto aí quando eu comecei a ver as pessoas, vivenciar a vida das pessoas, porque lá tinha bastante gente, então trabalhando, né, como funcionário. Então. E como é introduzir esse tema hoje? Porque as cidades não foram pensadas antes, né, na questão da acessibilidade. Como que a gente faz essa transformação? É uma pergunta difícil, né? Como que a gente faz? Eu acho que tem várias... são vários veias, assim, né? Veios. Tem desde a conscientização, que eu acho que isso deveria ser falado mais nas escolas. Eu acho que deveria ser falado também pelo poder público, o incentivo disso, né? De falar disso. Acho que deveria ter uma cobrança maior também do órgão público, né? Vai ter um projeto novo, cobrar que esse projeto seja acessível. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então, realmente educar as pessoas, né? Para entender.
Porque muita gente tem a visão de que acessibilidade é banheiro e rampa. Então, assim, todos os lugares que eu vou, não, mas aqui tá acessível. Daí eu falei, porque eu tenho banheiro, eu tenho a rampa. Só que a acessibilidade, eu falo que ela é muito maior do que isso, né? Tem a parte do braille, tem a parte das pessoas surdas, tem também que a parte... Perdão interromper, a gente tende a imaginar a questão da mobilidade reduzida, né? Exatamente. Mas não é só isso. Exatamente. Todo mundo pensa nisso. E não é, né? Então, ter o Libras, né? Então, fora isso, o que as pessoas não pensam? Elas não pensam no entorno. Então, eu faço, às vezes, um empreendimento maravilhoso e não tem como a pessoa chegar. Então, assim, não tem uma rota acessível também. Então, eu acho que a acessibilidade é analisar como um todo, sabe? O ônibus vai parar aqui, como que eu vou chegar até lá? Então, é você ter uma visão ampla. Até no escritório eu falo pro pessoal, né? Meu banheiro tá pronto. Eu falei, tá, mas onde está o estacionamento? Tá do outro lado. Eu falei, então acaba que não adianta nada, porque assim, vai percorrer um caminho absurdo. Então, e tem norma para isso, e eu falo que norma não é só ler a norma, tem que interpretar. Então, você tem que entender, né, o que está acontecendo e você ter a sensibilidade de aplicar isso no projeto também, né? Entendi. E exatamente isso, a questão da profissionalização na arquitetura, nas universidades já se pensam isso ou não? Ainda é um tema que tem que ser introduzido? Então, de um tempo para cá, várias universidades têm já matéria voltada para isso, né? Eles incentivam isso, de estar acessível. Mas o estar acessível é sempre, você considerou o banheiro de deficiente? Entendi. A rampa tá aí? Tem elevador? Então, ainda a faculdade, ela ensina ali o básico, né? Ela não vai aí num sentido amplo da acessibilidade. De ir mais a fundo, né? Justamente nessas questões do entorno. Então, seria também um projeto de cidade. Sim, né? Com certeza. Eu falo que acessibilidade, sempre, isso é o direito da pessoa de ir e vir, sozinha, né? Sim. Então, assim, não adianta você deixar acessível uma parte, só que ela vai precisar de ajuda de alguém para acessar outro lugar. Então, o principal a pessoa consegue percorrer sozinha, ela consegue ir num banco sozinha, né? Isso é acessibilidade. Sim. Não é só eu colocar uma faixa de pedestres e consegue ir para o outro lado, tem guia rebaixada. Então, por isso que eu falo que a acessibilidade é muito ampla, vai além do banheiro da rampa. E de quais projetos voltados à acessibilidade você está participando hoje e quais foram as suas principais entregas a respeito da acessibilidade? Acho que tem um que é o mais famoso de todos, que é o Santuário da Nossa Senhora Aparecida, que foi um projeto que eu desenvolvi toda a parte de acessibilidade. E lá foi feito tudo. Então, a gente fez todos os banheiros de deficientes, a gente adaptou aquelas rampas hoje, eu não sei se você foi para lá sim. agora, ultimamente, mas as rampas lá foram todas refeitas com a inclinação certa. Os corrimãos todos na altura certa, mapa tátil. Se você reparar lá, você vai ver a rota acessível. Então, se você seguir a rota, né, de piso tátil, ele vai dar no mapa tátil, que é as informações para você identificar os edifícios lá dentro, onde está a igreja, onde está o comércio. Então, assim, lá a gente trabalhou a acessibilidade como um todo. Entendi. E fora esse, que eu acho que foi o boom assim, da minha profissão, eu fiz 250 lojas do Pão de Açúcar também, em São Paulo. Então, a gente adaptou todas as lojas. E Clube Pinheiros, shoppings,
Aí eu por fiz aí bastante vai. coisa. Mogi, porque assim, na época, a minha empresa, né, a Duca Acessibilidade, ela existe já há 13 anos. Uhum. Há 13 anos atrás, ninguém falava disso. No entanto, quando eu fui montar o CNPJ da empresa, o nome, o contador falou para mim: você é a única empresa no Brasil que vai ter acessibilidade no nome. Nossa, foi a primeira então, a primeira empresa do Brasil. Foi a empresa do Brasil. Então, foi um pouco assim, ser um pouquinho visionária, né? De colocar o nome da acessibilidade no nome da minha empresa. Então, mas ela tem 13 anos, ela é aí uma vertente da empresa, porque hoje eu trabalho bastante o Camila Caruso, porque ninguém sabia quem estava atrás da Duca. Sim. Então, às vezes as pessoas me ligavam: você é a Duca? Eu falei: não, eu sou a Camila Caruso. Então, assim, as pessoas não entendiam, né? Então, de 5 anos pra cá eu troquei, eu quase não uso a Duca, mas eu uso para participar de licitações públicas, todos os projetos maiores. E no Instagram eu utilizo mais o Camila Caruso para a pessoa saber que sou eu existo, né? E hoje, antes da gente entrar na questão de Mogi, a gente tem pessoas com deficiência atuando na arquitetura, que eu acredito que seja uma questão importante também. Eu tenho até uma história boa para contar disso. Opa. Quando eu tinha um escritório em São Paulo, eu recebi um currículo do Matheus. Vou até mandar depois essa entrevista para o Matheus. Ele mandava sempre o currículo para mim. Assim, toda semana chegava o currículo dele. Eu falei: gente, mas o que esse menino quer? Ele não desiste. Daí ele falou assim: eu só queria uma entrevista com você. Eu falei: tá bom. Daí ele chegou lá, ele não tem o antebraço, os dois. E eu falei: caramba. Daí eu falei: mas Matheus, você trabalha com AutoCAD, trabalha desenhando? Ele falou: eu faço tudo. E daí ele falou assim: vou fazer um teste pra você. Ele sentou no computador, com mouse e tudo. Daí ele foi contratado. A gente até fez uma ação com ele em São Paulo, ele percorrer na Paulista, tudo, falando desse preconceito das pessoas, né? Acharem que com as limitações a pessoa não desenvolve. No caso dele foi diferente. Ele aprendeu trabalhar do jeito que ele com a deficiência dele. Sim. E no fim ele ficou trabalhando no escritório 2, 3 anos. Ele acabou passando num concurso público em São Paulo. Ele é meu amigo até hoje. Que legal. E ele insistiu. Eu falei: nossa, mas que tanto? Insistia. E no fim se dava super bem, não tive nenhuma dificuldade com ele. Ele era um ótimo funcionário. Então eu acho que é muito isso, a gente abrir aí um pouco, né, o leque das coisas e dar oportunidade para as pessoas. Sim. Né? Até porque ela vai ter por mais que a gente busque entender, a gente não vive, né? Exatamente. A situação. Exatamente. Sobre a nossa cidade, Mogi e região do Alto Tietê em geral, quais são as principais dificuldades na introdução da acessibilidade? Essa daí todo mundo me pergunta, faz essa pergunta. É difícil, né? Porque primeiro que é uma cidade antiga, histórica, e eu acho que todo mundo vai usar isso como justificativa para sempre, né? E vai ficar um pouco paralisado com isso. Só que se você for para fora do Brasil, todas as cidades antigas, elas fazem acessibilidade, respeitando o patrimônio histórico. E é uma acessibilidade que é provisória. Então, é uma rampa que põe e tira. Então, assim, eles usam esses artifícios. Mogi, acho que tem condições, sim, de avançar. Acho que deveriam ter mais políticas públicas relacionadas a isso. Mas eu acho que tem um grupo grande em Mogi que discute isso, até do próprio conselho da pessoa com deficiência aqui em Mogi. Sim. Eu vejo que eles brigam, que eles discutem, que eles estão ali em cima.
Só que falta bastante do poder público, né? Porque sem poder público não há mudança. Entendi. Então, acho que leis, eu acho que fiscalização, eu acho que os próprios arquitetos tirarem essa ideia de acessibilidade, esse preconceito, né, com a acessibilidade, de achar que um projeto acessível é feio. Que o banheiro que o banheiro ficou tão feio, não é visual. Então, assim, e hoje o que a gente tem de partes de decoração para deixar um banheiro bonito, né? Uma barra, você pode pintar uma barra. Conheço pessoas, empresas que fazem barras coloridas, enfim, eu acho que sair um pouquinho da caixa, sabe? E trabalhar mais isso. Até porque a arquitetura ela foi mudando durante os anos e não faz sentido ser a mesma, né? Pra Exatamente. Sempre. E colocar uma rampa mais bonita, né? Então, acho que ousar um pouquinho mais, né? Entendi. Normalmente todo mundo faz um pouco obrigado a acessibilidade. Eu tenho que cumprir a lei. Então, porque hoje, quando você vai fazer um projeto, a RRT que você assina, né, responsável pelo projeto, você tem que ticar lá se está acessível ou não. Entendi. Então, daí se não tiver, você vai ser responsável. Então, só que assim, a pessoa às vezes acha que colocando acessível tá o banheiro e a rampa, tá ok. E não é só isso, né? Entendi. E como é que a gente resolve essa questão desse preconceito? Tem que ser na universidade ainda? Então, eu acho que o preconceito seria resolvido mais igual formiguinha, sabe? Você fazendo várias ações, levando as pessoas para conhecer o que é isso. Fazer as pessoas vivenciarem isso, conviver com pessoas, sair um pouco disso, entender, né, o dia a dia, ser o mais humana, que eu acho que falta isso, né, de deixar um pouquinho de ser egoísta e pensar no próximo, né? Então, a gente tem muito isso. E parece às vezes que vai pra frente, mas dá 2 passos pra trás, né? Então, você fala, nossa, tá evoluindo, mas de repente voltou. Então, eu fiquei bem assim, 4 anos atrás eu fiz uma ação aqui em Mogi e fazendo as pessoas vivenciarem a acessibilidade, então tinha gente com muleta, cadeira de rodas, percorrendo o centro. Muita gente entendeu o que eu quis dizer com aquilo, né? Porque acho que é você pegar ali na ferida da pessoa para você entender o que ela passa. Sim. Só assim ela vai começar a pensar no outro. Então eu acho que ter mais ações assim, entendeu? Mas aí em escalas maiores. Claro, Em escalas maiores. E a questão você tem um escritório, como comentou. Sim. Quais são os serviços que você presta lá, né? Para além mesmo da acessibilidade hoje? Então, meu escritório, ele tem 3 vertentes hoje. Tá. Então, ele tem a parte de licitações públicas, que eu faço projetos públicos, né? Tem a parte residencial, então eu faço casas, projetos de interiores. E tem a parte comercial, então loja, café, bistrô. E, além de tudo, eu faço gerenciamento de obras. Entendi. E você está fazendo a pós agora também em arquitetura hospitalar, né? Então, como é que funciona tudo isso? Todo esse impacto da acessibilidade, agora também entrando na área hospitalar. No que tudo isso envolve? Qual é o impacto social, a função social da arquitetura? Então, eu acho que o principal da pós é pensar no ser humano ali, né? Na saúde do ser humano. Então, assim, desde a acessibilidade, que também cuida do indivíduo, vem a saúde, a humanização da arquitetura. Então, assim, hoje, para mim, é primordial a humanização da arquitetura, que é pensar no ambiente como um todo. Eu acho que hoje as pessoas estão preocupadas com o bem-estar mesmo do paciente, né? Então, o ambiente que o paciente está.
seja na parte acessível de como que ele circula lá dentro, né, do ir e vir, seja na parte psicológica, do ambiente, de como que o ambiente, o que ele proporciona para você, as cores, sons, cheiros. Então, tudo isso é trabalhado na arquitetura hospitalar. Então, eu até faço hoje isso para agregar junto e oferecer para o cliente esse bem-estar total, né? Então, seja na casa, aplicar isso na casa, a gente chama de arquitetura humanizada. Então, a casa para ser vivida. Então, o hospital, ele também não está relacionado só ao hospital, né? Ele está relacionado a tudo. Então, academia, clínica odontológica, tudo que está em volta da vigilância sanitária. E pensando sempre no bem-estar do paciente, né? E daí a gente se coloca também como paciente, né? Na sua casa, ser aconchegante, enfim, no seu bem-estar. Então, a questão da acessibilidade, na verdade, ela é uma questão dentre várias outras, que é a relação da pessoa com o ambiente, né? Sim. Tá agregada, né? Tá junto. Tudo isso tem que ser pensado, né? Colocado no projeto. Como é que é essa questão do projeto, fazer o projeto e colocar tudo isso? Então, eu falo que é um processo, né? Então, você tenta entender o espaço que você tem, a primeira coisa. Você entende a função daquele espaço, né? Para que vai ser utilizado, entende quem são as pessoas que vão atender. Normalmente a gente coloca para todos, sem restrição, e trabalha essa parte interna, que é a parte de interiores, de uma forma aconchegante. Então, utilizando a parte de humanização. Né? E não, por exemplo, criar prédios que você entra, você não consegue ficar 5 minutos, porque ou é tudo escuro, ou a cor não favorece, ou é muito som. Então, hoje a gente coloca mais verde, tem jardim, então a gente vai mais por esse lado. Então, já junta tudo. Às vezes o prédio é lindão por fora, você entra e não consegue ficar lá dentro, né? Exatamente. Não tem por onde sair, né? Igual um exemplo, até aproveitando o gancho da minha pós. Antigamente, eles faziam os hospitais sem janela. E o paciente, ele tinha a sensação que ele estava numa prisão. Então, assim, daí descobriram com os estudos, né, um jeito de não passar esse tipo de bactéria, nada, mas que o quanto era importante ter janela para ele ter a visão de fora, né? Ter visão de o tempo, para ele saber o quanto tempo ele está lá. E isso são avanços, né? Claro. Então, cada dia mais se avança. É a mesma coisa você analisar hoje o Albert Einstein do Morumbi. Só tem jardim lá dentro. Então, onde você vira tem jardim, tem madeira. Então, nem parece que você está no hospital. Então, a ideia é essa, né? Você fazer um projeto para você se sentir em casa. Né? E não que todo mundo tem um pouco de pânico de entrar ao hospital. E se você vai, por exemplo, no Albert Einstein lá do Morumbi, você fica, tipo, deslumbrado, porque é isso, né? É uma arquitetura bem feita, humanizada e... que até participa da recuperação do paciente, né? Com certeza. Com certeza. Faz parte da recuperação ali da saúde dele. 100%, né? Você vai num espaço que é bonito, que é bem feito, que é pensado para você, porque isso também influencia. Muita gente, os profissionais, às vezes, desenvolve um projeto pensando nele, né? Tipo, eu vou fazer esse projeto que eu acho lindo. Daí o cliente olha e fala, nossa, mas... Às vezes ele nem vai usar o lugar que ele está projetando. Então, pelo menos o meu diferencial do escritório, eu falo, não, o projeto do meu cliente é dele. Ele vai fazer o briefing, ele vai falar o que ele quer e a gente vai adaptar em cima de norma, né? Deixar ele habitável. Sim. Mas a gente vai fazer pra ele, né? Perfeito. Então, esse é o segredo.
Tem um arroba que o pessoal pode seguir para entrar em contato? Como é que faz? Tem, é @Camila Caruso Arquiteta. Legal. E o site? Tem site também, né? Tem, Camila Caruso Arquiteta também.com.br. Legal. Gente, a gente vai ficando por aqui, mais um episódio do Café com Mogi News. E você pode conferir outros episódios também, que vão ficar aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.